Salve pessoal, beleza? Venho mais uma vez aí postar um vídeo no intuito de agregar informações. E toda semana eu posto um vídeo ou de biologia ou de química, tá? Semana passada havia postado um vídeo sobre química e hoje vou postar um vídeo sobre biologia. E os últimos vídeos de bio que eu postei, eu estou falando sobre as origens da vida, né? As teorias que rotulam como que os seres vivos e toda a biodiversidade do planeta surgiu. Eu falei sobre as hipóteses biogênicas e abiogênicas, só que quando a gente fala de origem dos organismos, a gente tem que levar em consideração como que esses organismos obtiveram ou obtêm a sua energia. Então existem várias teorias, então o tema desse vídeo aqui é falar um pouco sobre as hipóteses heterótrofas e autótrofas, tá? Então olha só, antes de falar sobre essas duas teorias, a gente precisa falar a teoria mais importante que rodeia todo esse contexto, que é a hipótese de Oparin-Haldane. Essa hipótese de Oparin-Haldane foi desenvolvida por dois cientistas que estudaram de forma independente, e em 1920 eles juntaram as informações e formou o que a gente chama de hipótese da evolução química. E como que seria essa teoria? Eles alegavam que há 4 bilhões e 600 mil anos atrás, lá na Terra primitiva, existia uma atmosfera que rodeava o nosso planeta, existiam várias camadas também, e essa atmosfera ela era constituída de metano, CH4, amônia, NH3, e água na forma de vapor, né? E além desses componentes, existiam também outros fatores, como descargas elétricas e elevadas temperaturas. Então essas descargas elétricas aqui a gente associa a várias tempestades. Então chovia muito naquela época e essas colisões, essas descargas elétricas eram muito comuns. Então se chovia muito, formou os oceanos. Então os oceanos primitivos foram formados a partir desses dois fatores, que é descargas elétricas e elevadas temperaturas. Tudo bem? Olha só. Depois que começou a ter aí esses dois fatores, essas descargas elétricas jogavam no oceano vários compostos químicos. E aí esses compostos químicos começaram a se juntar, começaram a se agregar e formou o primeiro indício de vida que foi conhecido como coacervados. Tudo bem? Esses coacervados aqui sofreram modificações e deram origem à primeira célula, que deram origem aos primeiros organismos. Beleza? Só que esses dois cientistas aqui, o Oparin e o Haldane, mas principalmente o Oparin, que era o mais conhecido nessa teoria, não conseguiu confirmar essa teoria de forma experimental. E aí, em 1953, um químico, na verdade um cientista e químico, né, Stanley Miller, em 1953 ele conseguiu comprovar, ele conseguiu fazer de forma experimental as ideias de Oparin e Haldane. O que ele fez? Ele fez um equipamento, todo um aparato que simulava a atmosfera primitiva de 4 bilhões e 600 mil anos atrás. Então ele fez um equipamento onde tinha descargas elétricas, tinha altas temperaturas e tinham todos esses gases aqui, metano, amônia e água também. E ele percebeu que depois que tinha todos esses processos, ele percebeu que a água que estava presente naquele aparato tinha compostos orgânicos ali, principalmente aminoácidos, que é a base das proteínas. Depois surgiu também um outro químico e um outro cientista chamado Sidney Fox, em 1957, onde ele foi mais além. O que ele fez? Ele pegou uma amostra de aminoácidos, colocou numa superfície seca e aqueceu essa amostra e depois jogou água salgada. Depois de alguns dias surgiu aí a presença de organismos ou compostos membranosos, que aí, supostamente aí deram origem aí às células procarióticas. Então esses dois caras aqui, o Stanley Miller e o Sidney Fox, foram muito coerentes e confirmou aí a hipótese de Oparin e Haldane, beleza? Depois que surgiram essa discussão, sempre tem essa dúvida de como os primeiros organismos obtinham a sua energia, né? Então, por exemplo, existe a hipótese heterotrófica. Essa hipótese aqui alega o seguinte, que os primeiros organismos não produziam o seu próprio alimento. Então eles tinham que se alimentar da matéria orgânica que estava fora, no ambiente. Então o que aconteceu? Os primeiros organismos eles realizavam fermentação. Por que especificamente a fermentação?
A fermentação é um processo muito parecido com a respiração celular, só que a diferença é que não necessita de oxigênio. E na atmosfera primitiva, em nenhum momento eu falei o oxigênio, então não tinha o oxigênio. Então, se os primeiros organismos eram heterótrofos, então eles obrigatoriamente realizavam fermentação. E aí, a partir do momento que eles realizavam fermentação, eles começaram a o quê? Consumir todos os compostos orgânicos, todos os recursos que tinham ao redor. E aí o que aconteceu? Começou a diminuir os recursos. E aí, por meio de seleção natural ou mutação, surgiu aí alguns organismos que realizavam aí, energia a partir de estímulos luminosos. Então, os primeiros organismos que realizavam fotossíntese começaram a surgir também. E aí todo mundo sabe que a fotossíntese é um processo que absorve CO2 e libera o oxigênio. Então, como a demanda de organismos aqui, fotossintetizantes, começou a aumentar, o índice de oxigênio começou a aumentar também. E aí surgiu os organismos que realizavam respiração aeróbica, ou seja, realizavam a respiração celular. Então, a hipótese heterótrofa afirma o seguinte: os primeiros organismos realizavam fermentação, depois fotossíntese e respiração aeróbica ou respiração celular. Em 1977, alguns químicos, estudando águas termais, perceberam que existiam bactérias que realizavam não a fotossíntese, e sim realizavam um processo conhecido como quimiossíntese, ou seja, eles perceberam que essas bactérias eles conseguiam oxidar o enxofre e o ferro. O que é oxidar? Retirar elétrons do enxofre e do ferro. E aí, a partir do momento que eles retiravam esses elétrons, eles obtinham energia. Então esse processo ficou conhecido como quimiossíntese. E aí depois que... E esse processo aqui, conhecido como quimiossíntese, é um processo autótrofo. O organismo consegue obter a sua própria energia de forma direta, tá? E aí depois, num processo evolutivo aqui, os organismos que realizavam quimiossíntese deu origem aos organismos que realizavam fermentação, que deu origem aos organismos que realizavam fotossíntese e respiração aeróbica, respiração celular. Então a diferença entre essas duas teorias, os primeiros aqui, hipóteses heterotróficas, os organismos realizavam fermentação, e na hipótese autótrofica, os organismos realizavam quimiossíntese. E todas as outras etapas são parecidas, tá? Então, o nosso objetivo aqui era entender um pouco sobre a hipótese de Oppenheim-Haldane, né, essas teorias. Eu falei um pouco sobre o experimento de Miller e Sidney Fox, que foi importante também, mas principalmente essas duas hipóteses aqui, que é onde o principal objetivo dessas duas hipóteses é discutir como que os primeiros organismos obtinham o processo de energia. Tudo bem? Eu finalizo por aqui. As informações aqui espero ter sido mais objetivo, o máximo possível. Tá uma bagunça a lousa aqui, mas se vocês olharem, depois quiserem dar um print também, fiquem à vontade, tá? Então, o meu objetivo é sempre agregar informações. Eu espero que vocês curtam, espero que vocês me sigam no canal. E é isso aí. Muito obrigado, fiquem na paz, tamo junto.